Começou. Tá bom. Começou a gravação, tá? A hora que a Miriam chegar, acelera. Vamos devagar para ela não perder muita coisa, tá bom? Bom, então vamos lá. O assunto é importante porque é o seguinte: nós estamos com vários problemas no planeta, vocês devem estar vendo por aí, essas questões de guerra, né? Conflitos armados. Estamos vendo aí pessoas religiosas em alguns locais do mundo sendo perseguidos, mortos, especialmente lá na Síria, né? Nossos irmãos cristãos. É um negócio absurdo. Mas nós estamos saindo de uma pandemia, estamos quase terminando essa pandemia, as coisas estão quase resolvidas e a gente está reiniciando as atividades da Casa Espírita. Bom, ainda estamos devagar porque ainda podemos considerar que tem muita guerra no mundo em que não morrem 50 pessoas por dia. Então, muitos conflitos no mundo, a quantidade de mortos diariamente ainda é menor. Veja bem, num conflito armado, que a gente pode chamar de guerra, ainda morrem menos pessoas do que de Covid. Tá certo? Um amigo nosso, grande amigo, que está totalmente vacinado, ele está sem poder trabalhar na matéria, sem poder trabalhar com a mediunidade, e todos que têm mediunidade, que precisam, que gostam de trabalhar, que sabem da importância de trabalhar com mediunidade, também sabem que ficar sem trabalhar causa um monte de problema, inclusive problema de saúde. E o nosso irmão, infelizmente, ele, depois de, não sei, depois de vacinado, como é que foi a vida dele, mas em algum momento aí que ele teve um trabalho externo, ele não usou máscara, era um grupo muito grande de pessoas, né, no ambiente, ele contraiu o Covid e está na quarentena do Covid. Ele não está feliz, é claro, né, nós também não, porque além de atrapalhar a atividade dele, atrapalhou a do pai dele também, porque eles moram juntos e acaba a família inteira ficando confinada. Então tem que tomar cuidado, tá? Porque ainda estamos na pandemia, estamos saindo da pandemia, é um negócio muito sério, tá bom? Muito sério. Isso pode fazer com que suspenda novamente as reuniões que mal começaram. Então seria a segunda vez ou terceira que a gente tenta reiniciar e acaba tendo um problema. Dessa vez foi no próprio grupo, né? Pessoas do nosso grupo de trabalho. Eu estou dizendo isso porque nós temos aí um monte de problema para nos preocuparmos, e no começo da pandemia, sei lá, 6 meses depois, quando a gente estava com muita restrição mesmo, confinados mesmo, a maioria de nós, eu dizia lá no grupo, para quem não estava lá no grupo, fica sabendo, quem estava e quem não está ainda, fica sabendo que uma das coisas que nos vem na inspiração é a pergunta se essa pandemia nos melhorou, né? Será que nós melhoramos a nossa condição por conta da pandemia? E na época, conversando com as pessoas mais próximas, mais íntimas, depois de 6 meses, aí passou 8 meses, passou 1 ano. Eu lembro até das pessoas que responderam no grupo, né, sobre isso. E eu, conversando com as pessoas mais íntimas, mais próximas, eu disse, não estou vendo melhora nenhuma. Nas pessoas que interessam, né, principalmente, que são os espíritas. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande na Terra. A gente que não quer admitir. Nós gostamos de achar que a responsabilidade é do outro.
Mas vocês vão perceber aí, por algumas gravações de áudio das reuniões, a quantidade de irmão que é muito próximo de nós e que nós estamos tratando. O número é grande. E eles vieram conosco na mesma leva de outros mundos. Tá? Quando a gente fala isso, aqueles que não acreditam muito, tem gente que está absolutamente convencido, e até divulga isso, de que entre nós espírito velho é uma raridade, né? Não é uma raridade, porque espírito velho tem muito no planeta. E espírito de mediana evolução, que é a grande maioria dos médios, ser de mediana evolução não significa que teve 100 encarnações, viu, gente? É muita encarnação para ser de mediana evolução no conceito de experiência. Bom, eu dizia, não estou vendo melhora, não. Por enquanto, estou achando que está tudo igual. E pessoas muito próximas com quem eu falei isso, disse, nossa, mas você está me deixando muito triste com essa sua fala, porque é uma notícia muito ruim, né? Eu disse, veja bem, perceba como está o planeta e como está o Brasil. Ao invés da gente lutar pela vida, né, nós estamos nos dividindo ao meio, um povo todo dividido ao meio, em vez de lutar pela vida, pessoas que estão atuando como se não fosse nada demais, né? A pandemia. Nós estamos chegando aí, se eu não me engano, perto de 690 mil mortos, fora os milhões de pessoas que se contaminaram no Brasil, né? Mas 687, 690 mil mortos, faz as contas aí, quantas pessoas morreram em conflitos armados, em guerrilhas e guerras do final da Segunda Guerra para cá. Você vai verificar a quantidade de mortos que tem no mundo. Provavelmente morreu mais gente por causa da pandemia do que na guerra. Nas guerras e nos conflitos. Miriam lá. Agora sim, agora nós podemos falar. Oi, Miriam. Tudo bem, querida? Tudo bem com vocês? Tudo bom, graças a Deus. Lali, Dona Inês. Estávamos aguardando você para a gente acelerar aqui o negócio. Obrigada. E se você não aparece, não dá para ficar fazendo pergunta. Porque... Então, nós estamos dizendo o seguinte, que nós deveríamos melhorar muito com a pandemia. É sério. O começo da história toda, essa história começou, essa conversa começou no meio da pandemia, porque eu recebi um monte de mensagem dizendo que Deus teria permitido que acontecesse essa pandemia porque é necessário um desencarne coletivo em grande número para melhorar as condições do planeta, né? O que em si mesmo é um absurdo. Né? Deus não provoca calamidade, tá? Ele não provoca calamidade, ele não fica feliz com calamidade. O que acontece é que Deus pega uma situação muito ruim, a que ele não gostaria que acontecesse, para usar isso, ao final, como uma melhora para a humanidade. Isso acontece no universo inteiro. Mas fomos nós que fomos lá mexer na natureza e trouxemos esse vírus para dentro das casas, tá? Eu fiquei admirado, fiquei impressionado, porque eu admiro muito Divaldo Pereira Franco. E ele foi um dos caras que falou sobre isso. O entendimento que nós temos sobre o amor de Deus é tão pequeno que nós chegamos a achar que Deus quer acelerar a nossa evolução, o nosso progresso, que é a evolução com elevação. Isso é um absurdo, tá? A natureza não dá saltos. Nós vamos melhorar por nós mesmos. Quem melhora pode ficar em uma nova encarnação em outro lugar. Quem não melhora ou comete muita coisa errada pode reencarnar na próxima vez, inclusive em um planeta pior do que a Terra. Quem fica do mesmo jeito pode ser que reencarne na Terra de novo, não é verdade? Então a gente sabe das regras. Deus tem leis inexoráveis. E não seria de Deus mudar a regra no meio do caminho. Quer dizer,
Deus não precisa que haja desencarnes coletivos. Deus precisa que a gente melhore. Isso é uma coisa. O desencarne coletivo, ele muitas vezes acontece por um acidente natural, tá? Um terremoto, por exemplo. Muita gente pode morrer num terremoto. Mas o homem não causou um terremoto. Tá certo ou não? Um vulcão entra em erupção lá na Indonésia, sei lá onde que tem vulcão nisso. Deve ter lá, né, Adalberto? Adalberto que manja dessas coisas. O Adalberto é uma enciclopédia. Na Indonésia deve ter vulcão. Então, um vulcão entra em erupção na Indonésia é uma coisa natural. O planeta, o centro do planeta, o núcleo do planeta, é um incêndio, tá? É como um calor do restício que tem do Sol, que foram as bolotas do Sol que criaram alguns planetas, tá? Aquelas coisas todas da criação do sistema solar. Mas, enfim, quando as coisas são naturais, tá tudo certo, tá? Deus não provocou o vulcão nem o terremoto. É uma coisa natural. O planeta tem que se modificar. Nós já falamos aqui da Pangeia. Vocês se lembram do que é Pangeia? Pangeia é a época, há milhões de anos atrás, em que a Terra, né, os continentes eram todos unificados. Não tínhamos essa separação que vocês veem hoje. E ela não parou, tá? Ela foi se modificando em bilhões de anos. Então a gente não percebe que nós estamos ficando mais distante daquele continente, ou estamos nos aproximando de novo daquele continente onde a gente estava antigamente, né? Onde a gente, como homens da caverna, né? Neandertais, etc. A gente não percebe porque é muito lento. Muito lento. Por exemplo, você onde você está agora, tá? Você percebe que o planeta que você está girando? Você tem essa sensação? Não, do mesmo jeito a gente não percebe que a Terra está se modificando. E ela se modifica desse jeito, com vulcões que causam os tsunamis. Então o vulcão explode lá não sei na onde, causa uma adequação nas placas tectônicas, muitas delas vão afetar o oceano, né? A água abaixa, depois volta de novo para algum lugar, joga uma onda gigantesca em determinado lugar do mundo, e aí dizem que Deus permitiu isso para desencarne coletivo. Isso é um absurdo, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Isso é falta de estudo, falta de escola, falta de cultura, sei lá, falta do quê? Acho que até falta do mentor, né? Eu não sei se a pessoa já está sem o mentor, se trocou o mentor, se o mentor reencarnou, mas tem uns absurdos aí. Enfim, nós deveríamos ter melhorado bastante, muito mais do que o que vocês veem aí. Eu não assisto jornal, muito raramente. Quando assisto, eu assisto o Jornal Nacional. E nos últimos tempos, por causa da eleição, eu nem Jornal Nacional estou assistindo. Tá bom? Mas nós estamos vendo o seguinte, nós estamos de novo com questões muito interessantes, porque nós temos irmãos que não conseguem controlar a sua ansiedade ou o seu desespero por conta de algo muito interessante. Muito interessante. Por que tem o mal no mundo? Vocês sabem? Por causa da soberba, ganância. Sim. E em muitos casos, falta de Deus mesmo. Muito bom. O que mais que vocês acham? Por que ainda tem o mal no mundo? Por que o mal acontece aí cotidianamente, dia a dia? A cada minuto que você ligar a televisão tem uma notícia ruim para você assistir. Na Terra. Por que tem mal na Terra? E você vê que é uma pergunta muito simples, né? Falta de amor. Muito bom. É isso aí. Falta de amor. Mas vocês já perceberam que tem perguntas muito simples que a gente se embanana todo? É difícil responder uma pergunta dessa. Se você não tiver conhecimento espírita, você se enrola. Por exemplo, quem foi que lá dos judeus
decidiu prender Jesus e mandar lá para Pôncio Pilatos. Qual é o nome do cara que bolou a estratagema toda? Quem foi o chefe do bagulho? Caifás? Foi Caifás? Foi Caifás? Como era o nome do cara lá que governava? O Sinédrio? Não, é isso, o Sinédrio. Mas tinha um cara que governava, que era o Pôncio Pilatos, né? Que foi colocado por César, e alguém decidiu que estava na hora de Jesus morrer. Não é isso? Aí se reuniram lá na casa de um cara e planejaram a prisão de Jesus e levá-lo a julgamento no próprio Sinédrio e depois levaram para Pôncio Pilatos. Vocês lembram disso, não? Aí o cara lá que comandava o negócio, todo mundo resolveu que, olha, tudo bem, mas não pode ser na Páscoa, porque é um dia sagrado e tal, vamos deixar para depois da Páscoa. Tanto é que Jesus entrou em cima do jumentinho na cidade, né? No dia da Páscoa. Mas vocês já perceberam que dificilmente a gente sabe responder sobre assuntos que muito nos deveria interessar? Porque, por exemplo, o cara que bolou a prisão de Jesus, o cara que deu a ordem, que vocês sabem que não foi Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos estava lá, como diz a galera, de boa, tranquilão, comendo uva, comendo uma coxa de peru desse tamanho, cheio de mulher em volta dele. Aí chegaram os caras lá para dar um pepino na mão dele lá. Ele não queria saber de nada daquilo. Mas teve um cara dos judeus, do Sinédrio, que bolou aquilo ali, o líder dos fariseus. Então, o Adalberto falou uma coisa certa. Caifás, ele era o sumo sacerdote do Sinédrio naquela época, né? Do templo. Mas tinha um membro do Sinédrio que era abaixo de Caifás e que estava tramando com Judas isso. O nome dele era Zera. É isso aí. Os caras fizeram um plano lá para prender Jesus, porque Jesus era um cara que estava dizendo para o povo o seguinte: vocês não precisam de sacerdote para falar com Deus. Olha que coisa interessante. Se você tem uma pessoa falando isso no meio de um povo que estava ali há mais ou menos... Quanto tempo fazia já, Adalberto, que a gente tinha saído do Egito? Ao redor de 1450 anos. Por volta de 1.500 anos, nós estávamos naquele sistema. Tá? O sistema estava funcionando há 1.500 anos, aproximadamente. Aí chega um camarada que movimenta milhares de pessoas e todo mundo acreditando nele e o grupo dele aumentando cada vez mais. E aí ele diz para todo mundo, em outras palavras, precisamos colocar amor na lei, como a Miriam disse ali, está faltando amor, e precisamos entender que para falar com Deus, nós não precisamos de intermediário. Por que os caras não gostaram disso? Por que mandaram matar Jesus? Vocês sabem? O que vocês acham? Vamos lá, pode falar. Ele estava surgindo como uma liderança que ameaçava a religião dos judeus, né? Peraí, é que está baixo para mim aqui. É uma liderança? Uma liderança estava surgindo como uma liderança que ameaçava o domínio do judeu, do Sinédrio, né? Ah, Que é tá. o controlador dos judeus. Né? Muito bem. Quem mais? Fala, Edson. Você ia ligar o microfone aí? Eu pensei que você estava em aula. O Edson parece que está no hospital, né? Com um tubo de soro. Não aparece, olha lá. Tá com soro na veia aí, Edson? Tá desligado seu microfone. Então é o seguinte. Tudo isso, toda essa história, né? Comprida pra caramba, ela se resume no seguinte: quando chega alguém e tenta tirar o poder de alguém, ele se revolta.
E o Sinédrio, os fariseus, eles controlavam o povo, mandavam o povo, desde sempre, desde quando saíram do Egito, eles comandavam o povo, mandavam no povo, matavam quem não concordava com eles, tudo através da religião. E só o sacerdote podia falar com Deus. Você tinha que ir para o sacerdote falar com Deus. Bom, mas isso aí tem 3.500 anos. Não. 3.500 anos, aproximadamente. Tá certo? Então, nós não vamos justificar, né? Porque o mal não se justifica em lugar nenhum e nem em época nenhuma. A não ser quando a gente lutava contra os animais, pela própria vida. Né? A gente estava lá na nossa caverninha, muito bem, obrigado, né? Com as nossas mulheres amarradas, que a gente amarrava as mulheres para elas não fugirem, não irem para a caverna do outro. Para conquistar a mulher, a gente dava uma paulada na cabeça dela, desmaiava ela, levava para casa, né? Para o buraco na caverna. Então, nessa época, a gente não tinha condições mesmo de não matar, porque você matava ou morria. Durante muito tempo foi assim. Agora, houve época em que você, aceitando que é um Deus único, não tem cabimento fazer essas coisas, né? A gente acreditava em vários deuses. O Egito acreditava em vários deuses, não é isso? E, de repente, nós passamos a acreditar num Deus único, a partir de Abraão. E aí, como é que fica esse negócio de acreditar em Deus, falar em nome dele e mandar matar um cara que diz que não precisa mais de nós para falar com Deus? Observa a sua volta. Se você estiver numa casa espírita e alguém falar uma abobrinha, e você falar, com licença, professor, com licença, professor. Aonde que Jesus falou isso? Você vai ser convidado em breve a sair da casa. Né? Numa casa espírita acontece isso. E de monte, tá? Todas que eu conheci até hoje funcionam mais ou menos desse jeito. Nós estamos aqui passando coisa para você não está pagando nada, você é bem-vindo, a casa é aberta, mas se você começar a perguntar muita coisa e questionar a pessoa que é o professor, o instrutor, o mestre e tudo mais, você vai se enrolar. Para vocês terem uma ideia, como é esse jogo de poder na religião? Bom, como o segundo mais velho do grupo é o Adalberto, é natural que eu pergunto mais para ele do que para a Dona Inês, tá? Porque a Dona Inês tem problema de audição, tem problema ali, diversos problemas que o Adalberto não tem. Ainda. Mas a gente sabe que na federação, como que é o nome lá da rua? Paula? Maria Paula. Na Maria Paula? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de visitar. Quando puder, visita. Porque a gente fala as coisas e tem que ir lá confirmar, né? Quando você vai tomar passe numa casa daquele tamanho, vamos dizer assim, baixo, tá? 20 cadeiras numa sala, 20 médios em frente de cada cadeira, uma pessoa na porta, e aí entra 20 pessoas, sentam-se na cadeira e aplica-se o passe. Esse passe é cronometrado. Tem um sinal para encerrar o passe. Quando tocar a campainha, você é passista, você terminou ou não a sua prece, o seu passe, a pessoa vai levantar e tem que sair. Não é interessante isso? Isso na casa matre, que não é a matre de Brasília, mas em São Paulo, na casa matre do Espiritismo. Que eu sei que muita gente aqui foi na federação, eu respeito o trabalho da federação, mas observa bem. Todo mundo aqui já viu uma foto ou sabe onde fica a Federação Espírita de São Paulo? Todo mundo já sabe onde é? Já viram pelo menos uma foto? Tá bom. Quem não viu, eu vou mandar no grupo e aí eu mando também para a Lígia, que não está no grupo, tá? Dá uma olhada no tamanho do prédio. Nós temos lá empresa de segurança
contratada, terceirizada, tem um estacionamento enorme no subsolo e a gente já falou sobre isso. Dá uma olhada se isso não lembra vocês alguma coisa do passado. Essa suntuosidade. É o poder. Vai lá na federação, frequenta a federação, e assim que você puder, procura o dirigente, ou o diretor, ou o vice-presidente, ou o presidente, em uma reunião pública. E questiona para ele aonde que está escrito, se não em Jesus, na codificação, que existe um tempo limitado para aplicar passe. Questiona. Questiona com ele ou com ela, com quem vocês quiserem, num cargo de direção da federação, em uma reunião pública, você já estando ali há algum tempo, ou pelo menos sendo visto durante algumas vezes, questiona com eles, por exemplo, por que nós, espíritas, na federação, temos um prédio de aproximadamente 20 andares que a noite inteira fica vazio? Questiona. Questiona também por que os irmãos que estão lá na calçada pedindo esmola não podem entrar nem para usar o banheiro. Eu garanto para você que você vai ser convidado a não vir mais. Isso é jogo de poder. É o uso da religião, o uso de Deus, o uso de Jesus para ter poder na Terra. O ser humano usar a miséria, a desgraça alheia, a necessidade alheia, através da fé para explorar as pessoas. Vocês não têm noção, mas pode procurar que é público. Procura no site TJSP, procura a quantidade de processo que existe tendo a Federação Paulista, a Federação Espírita de São Paulo, como autor ou autora de ações de despejo por falta de pagamento. E você vai ter uma ideia mais ou menos de quantos imóveis a federação é dona por doação. Centenas de pessoas doaram os imóveis para a Federação Espírita de São Paulo. E não só aquilo deveria servir para outra coisa, porque dinheiro não falta, não precisava disso, tá? Não precisava disso. Como eles fazem despejo das pessoas que não pagam. Ora, muito bem, mas esse dinheiro todo não vai para benefício, para caridade? Olha, eu duvido que aquela fortuna toda vá para caridade. Porque se fosse assim, a caridade começa na própria casa. Gigantesca. Você tem dinheiro para pagar segurança? Para impedir as pessoas de entrarem, ou para impedir um furto, um assalto? Então você tem segurança também para poder vigiar ou resguardar as pessoas que dormiriam nesses aposentos, nessas salas, durante a noite. Você não podia fazer ali um albergue? Não poderia fazer um albergue, já que você tem tanta grana? E põe segurança para tomar conta de tudo. Pessoas para ajudar esse povo. Para pelo menos de noite. Imagina a quantidade de pessoas que você poderia atender na federação à noite. Com voluntários e esse sistema de segurança pago, terceirizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que olhar para o próprio umbigo. Presta atenção no seguinte. Quando Jesus falou para nós, uma árvore ruim não pode dar bom fruto, o que vocês entendem por isso? O que você acha que ele queria dizer? É uma pergunta, não é retórica não, é para responder, tá? Quem puder me ajude aí. Pensa, mas não pensa muito não, porque é fácil. Uma árvore ruim não pode dar bom fruto. Ninguém sabe por que ele falou isso? Porque esse ensinamento faz parte de um contexto que eu coloquei fora de contexto de propósito. Esse ensinamento faz parte de um outro, que é o capítulo 7 de Mateus. Tá bom? Pois não. Está desligado o microfone, Edson. Alguém está ouvindo o Edson aí, não? Agora sim, agora parece que ligou. Agora... A seara bendita é bem frutuosa também, né? Você podia falar mais perto, que eu tô com um problema aqui.
A seara bendita é bem suntuosa, né? A seara bendita é na Demóstenes, né, Zé, que você está falando? Isso. Mas a federação, você conhece a seara bendita, né? Conhece. A federação, se você não foi lá, ela é pelo menos 20 vezes maior. Em espaço e em quantidade de pessoas que entram lá todos os dias. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Por que Jesus falou que a árvore ruim não pode dar bom fruto? E a árvore ruim vai ser arrancada e jogada no fogo. Jesus não ensina nada para você plantar uma árvore no jardim, não, viu? Na sua casa. Ele está ensinando coisas que vão servir por toda a eternidade. O ensinamento de Jesus não é para 2000 anos atrás, é para toda a eternidade. Ela serve, o ensinamento dele serve em todos os momentos, por toda a eternidade, viu? E no universo inteiro. E essa mesma situação aí, do capítulo 7, também fala sobre os falsos profetas. O falso profeta não é só o médium que descaradamente faz coisa ruim. O falso profeta é o cara que fala em nome de Deus e fala em nome de Jesus, fazendo tudo o contrário. E aí nós pedimos a vocês que pensem no seguinte: tudo que vocês pensarem em fazer ou vierem a fazer, antes de fazer, pergunta a Jesus se ele concordaria com aquilo. E vê se vocês passem isso adiante. Passem. Tem muita gente que vocês conhecem que são espíritas, são simpatizantes, que vocês têm proximidade com eles, intimidade até com eles. Verificar o seguinte: todos nós somos espíritas, eu acredito que convictos, ou alguns que são simpatizantes, mas a maioria de nós são espíritas convictos. Espírita kardecista é cristão, tá certo? E deveríamos, pelo menos, conhecer os ensinamentos de Jesus. Não é só o Evangelho segundo o Espiritismo. Já falei, já pedi para vocês, leiam os evangelhos. Ah, não tenho tempo. Bota o audiobook no celular, bota o fone de ouvido, que nem o Edson faz quase sempre na nossa live, vai lavar a louça, põe o negócio lá para ouvir, vai dirigir seu carro, bota lá para ouvir, tá? Todos os momentos vocês devem aproveitar, todos os instantes da vida, para aprender alguma coisa. Os evangelhos de Jesus são importantíssimos. Quando a gente pensa que muita gente está fazendo coisa errada, nós precisamos primeiro olhar para nós e ver se nós estamos fazendo coisa certa também. Né? Nós estamos assim, ó. Nós vivemos, por exemplo, um momento dificílimo no Brasil. Nós temos irmãos nossos em grande quantidade brigando mesmo, para ver quem consegue pegar o osso no fundo do açougue, no lixo do açougue. E as pessoas estão agradecidas por poder comprar uma arma. Não é? Nós estamos adorando pessoas em vez de adorar a Deus e Jesus. Como a Miriam falou, como o Edson também lembrou. Por que tem o mal no mundo? Porque aqui reencarnam espíritos que ainda estão maus. Ainda são praticantes do mal. Vieram aqui para melhorar. Tá? Vieram para ter oportunidade de ajudar as pessoas e melhorar com isso. Quando a gente vai na casa espírita trabalhar, nós estamos ajudando as pessoas. Se eu não perco uma oportunidade de uma live, se eu não perco uma oportunidade de uma reunião espírita, de uma reunião mediúnica, eu estou indo atrás de ajudar alguém. Eu não sei se eu vou ajudar uma, se eu vou ajudar milhões,
Porque, não sei se vocês sabem, quando a gente trata um espírito desencarnado, a gente não sabe a quantidade de espírito que está junto, assistindo aquilo e recebendo a mesma ajuda do camarada com quem você está conversando. Não perca, sempre dissemos, não perca a oportunidade de praticar o bem. Nunca. Não cometa esse erro. Porque muita gente, principalmente os espíritas, porque isso aqui é uma reunião espírita, não perca a oportunidade de fazer o bem. Tá bom? Não importa o que seja, se é pouquinho, se é muito, se é o seu tempo. Vocês já perceberam, por exemplo, vamos assim, é lógico que nós não somos besta e sabemos que tem gente que está numa situação que não pode tomar frio, não pode passar friagem. Por exemplo, a dona Inês, não tem nem cabimento você colocá-la dentro desse bojo. Mas vocês já perceberam que quando esfria e quando chove, a casa fica vazia? A casa espírita esvazia? Vocês já perceberam isso? E vocês já perceberam também que geralmente são pessoas que moram perto da casa espírita que não vão? Isso é interessante, não é? Essa oportunidade que as pessoas perdem, é disso que nós falamos desde o começo. Essa oportunidade que as pessoas perdem. Por quanto tempo, durante a pandemia, vocês ouviram alguém, geralmente várias pessoas, querendo muito, mas muito mesmo, que voltasse às reuniões mediúnicas? É ou não é? O tempo todo da pandemia. Nossa, quando que a gente vai ter reunião de novo? Eu sinto tanta falta. E foi do começo ao fim da pandemia. Não foi um negócio que passou. Depois de um ano, passou essa vontade. Não, ela aumentou. Porque juntou a vontade com a necessidade. Não é? Nossa, eu preciso muito de tratamento, eu estou muito mal, minha mediunidade está totalmente perturbada. Nossa, eu estou ficando doente, e blá, 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 e blá, 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 blá. Quando que vai voltar? Quando que vai voltar? Quando que vai voltar? 2 anos esperando as reuniões voltarem. Quando você chega na casa espírita, quando a reunião volta, 3 pessoas, 4 pessoas. A sua família na reunião mediúnica. Sua família mesmo, biológica. Aí você, curiosamente, né, para ver se a pessoa está bem, preocupado com a pessoa, escuta, fulano, o que aconteceu com você? Ah, estava muito frio. Estava muito frio. A pessoa, durante a pandemia, queria enfrentar a pandemia sem vacina e numa reunião, se tivesse. Pelo menos ela dizia isso, né? Não vai ter reunião enquanto não tivermos vacina. Enquanto não tiver todo mundo vacinado. E com todo mundo vacinado, enquanto ainda houver pandemia no mundo, tiver gente morrendo de Covid no mundo, vai ter que usar máscara. E para frequentar a reunião mediúnica, tem que estar vacinado. Está todo mundo vacinado. Eu não conheço ninguém que não tomou vacina e não tomou as 4. Até porque se não tomou, não vai na reunião. Não pode entrar. Isso aí, gente, é um jogo de interesse também. Mas se você for num lugar onde as pessoas estão mais interessadas em ajudar o encarnado, a casa provavelmente vai ficar cheia. Nós estamos interessados em ajudar o desencarnado, porque a gente sabe que o trabalho bem feito é ajudar o desencarnado. E ajudando o desencarnado, em segundo plano, o encarnado fica melhor. Qualquer médium que tem psicofonia, qualquer médium que tem a mediunidade aflorada, sabe disso. Depois que trata do espírito, tratar bem, para que ele não volte também, né? Claro. O médium fica a 0 quilômetro. Fica novo, sai dando pulo. Dona Inês saía daqui de casa até esqueceu a bengala para trás. E não foi 1 ou 2 vezes, não. Então a gente cuida do espírito, o médium também vai ficar bom. Isso tudo é lamentável, porque vocês concordam que pelo menos o espírita, os médiuns, que têm essa condição de mediunidade aflorada e que se perturba quando não trabalha com a mediunidade, vocês não concordam que a pandemia deveria ter melhorado a gente? Nós não deveríamos sermos hoje pessoas melhores do que há 2 anos e meio atrás? E nós continuamos adorando pessoas. O que é pior, continuamos adorando encarnados.
pelo poder em si mesmo, pelo poder material, né? Nós adoramos. Isso é uma questão absurda, tá? Tem pessoas aí matando o outro porque o outro tem opinião diferente na política. Nós não podemos participar disso. O espírita tem que ter, no mínimo, vergonha na cara para não participar disso. E dizer para a pessoa que mandou, escuta, amigo, não faça mais isso. Não faça mais isso, não faça propaganda eleitoral, não me mande nada de ninguém. Até porque o voto era para ser segredo, né? Como é que fala, não é? O voto é secreto, né? Secreto. Secreto, né? Que segredo é secreto. Nós devíamos ter vergonha na cara e não ter medo de perder a amizade com uma pessoa que adora mais um homem, qualquer ele que seja, de qualquer lado, da esquerda, do centro, da direita, não interessa. Nós devíamos ter vergonha na cara e não ter medo de perder a amizade com uma pessoa. E falar para a pessoa, escuta, você não tem o que fazer não, amigo? Eu, por acaso, mando alguma coisa para você para tentar te convencer de alguma coisa? Em 2018, eu perdi. Eu não perdi nada. Eles perderam um grande amigo. Mas eu tive que cortar relações, inclusive com gente da família. Infelizmente, a pessoa acabou, muito infelizmente, acabou pagando com a própria saúde, né? Eu não sei se todos vocês estavam aqui na semana passada, mas o meu irmão mesmo, irmão biológico, mais velho que eu, ele desenvolveu um câncer de próstata por causa do kit Covid. Não tomou vacina até hoje. Tem faculdade, tem mestrado não, desculpa, pós-graduação, fala 3 línguas, é empresário, tem 25 funcionários na pequena empresa dele, e ele disse com todas as letras, quem usar máscara aqui dentro, durante a pandemia, quem usar máscara aqui dentro está demitido. Está pagando agora com a própria saúde, coitado. Eu lamento muito, né? Porque é falta de pensar, é falta de Deus no coração, falta de Jesus, e tudo isso significa falta de amor, né? As pessoas estão amando a matéria e usando as pessoas. Precisamos avaliar bem as questões que estão envolvendo a nossa terra do Evangelho. Essa história do Brasil ser a pátria, é assim, Adalberto, que fala, pátria do Evangelho? Coração do mundo, pátria do Evangelho. Coração do mundo? Pátria do Evangelho. É, o nome do livro é assim, né? É. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso é o nome de um livro. Eu não lembro se é Humberto de Campos, é isso? Chico Xavier? Humberto de Campos. Humberto de Campos, Chico Xavier, que depois o Chico teve que trocar o nome por Irmão X, porque ele foi processado pela família de Humberto de Campos. Que coisa doida, né? E essa história do Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho não é brincadeira, tá? É um negócio muito sério. Jesus, milhares de anos atrás, antes de descobrir o Brasil, ele esteve aqui, naturalmente em espírito, com Ismael, e determinou que Ismael implantasse nessa terra, que tem o desenho geográfico de um coração, fosse o coração da terra e a pátria do Evangelho de Jesus. Então veja o que nós estamos fazendo com a terra do Evangelho. Então tudo que nós fizermos, vamos fazer perguntando a Jesus se ele concordaria com isso. Porque nós estamos num momento muito decisivo para todos os efeitos, até para as nossas reuniões mediúnicas. Porque se a gente colocasse Deus e Jesus na frente, nós colocaríamos a vida na frente. Muitos de nós ficaram centenas de anos implorando para reencarnar de novo. A vida é imprescindível para a evolução para o progresso do espírito. E até você vê que a lei humana imita a lei de Deus, né? O primeiro valor
na legislação humana, inclusive no Brasil, é a vida e segundo a liberdade. E nós precisamos preservar a vida. Quem luta pela vida, quem luta pela liberdade, quem luta pela vida, não pode mentir em nome de Deus e Jesus para fazer isso, iludir as pessoas, tá? E nós precisamos perguntar para nós mesmos se Jesus concordaria com isso que estamos pensando em fazer e com isso que vamos fazer ou que estamos fazendo. Não faça. Você perguntando para Jesus, você vai ter a resposta. Não é o Hélio, não é o Júnior, não é o Adalberto, não é Allan Kardec. Pergunta para Jesus. O nosso tempo está no talo. E eu queria saber se vocês estão bem. Eu sei que a nossa reunião hoje foi um pouco mais séria, talvez até mais entediante, mas foi uma reunião que precisávamos conversar, porque as coisas que estão acontecendo aí são assustadoras, viu? Os irmãos que trabalham conosco, eles estão bem preocupados com a nossa postura como espíritas cristãos, porque nós somos muito quietos, nós somos muito silenciosos, nós gostamos de nos ocultar, né, nas sombras do bem. E com isso, a gente tem mais medo, né? Quem tem um pouco mais de conhecimento sabe que o medo maior não é o mal, as pessoas más, mas as pessoas boas que ficam inertes, olhando as coisas acontecerem. Isso não é comigo, isso não é da minha conta, não tem nada a ver com isso. Não é verdade, viu? Até nas colônias espirituais existe uma questão hierárquica. Tem que ter um coordenador. Tá bom, gente? Vocês estão bem? Vamos nos despedir porque nós queremos que vocês todos também participem da prece. Às 21h, nós temos prece todas as noites no grupo. E vocês vão ter lá mesmo inúmeros testemunhos de pessoas que, através da prece, ficaram muito melhor, tiveram ajuda na saúde, e são curados também, viu? É importante participar da prece. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Podem ligar o microfone aí, vamos nos despedir. Muito obrigado, Edson Júnior. Boa noite. Obrigado, Tchau, Júnior. Tchau. Boa noite. Obrigado, gente. Agraciada. Boa noite a todos. Agraciada. Filha, Gru, Jalene. Ney. Tchau, Agraciada. Tchau.